Quando olhamos para a vida de Saul, podemos perceber algumas características existentes na vida de Saul que serviram para nortear a sua vida. Características essas que levaram Saul a obter fracasso em todos os níveis da sua vida. A primeira característica que vemos na vida de Saul é a característica do medo. E quando nós falamos sobre medo, podemos entender o medo sobre duas perspectivas. Primeira perspectiva é que o medo é um sentimento primaz do ser humano. O medo, em sua forma originária, ele foi introduzido no seio, no coração, no âmago do ser humano, como uma forma de sentimento que serve para preservar a vida. O medo, ele serve para preservar. É notório lembrar as pessoas que têm medo de fogo. Então, o nosso medo do fogo não nos permite entrar dentro dele. Então, não morreremos queimado. Temos medo de altura em geral. Então, nós não subiremos tão alto ao ponto de arriscarmos a nossa vida e cairmos. O que eu quero dizer é que a primeira característica, a primeira essência do medo é o medo que preserva a vida. Ele vai preservar. O grande problema é quando o medo se torna patológico. O grande problema é quando o medo ele foge do nosso controle e passa a dominar e passa a reger a nossa vida. Saul, o medo de Saul era um medo patológico, que estava acima dos níveis normais. Saul ele teve tanto medo que quando Golias e quando o exército dos filisteus se aproximaram e Golias começou a gritar: dai-me um homem para que lute contra mim. Golias ele estava desafiando o rei Saul e todo o exército de Israel. E quando Saul percebe o desafio, olha para Golias, Saul ele tem medo e recua. Saul ele tem medo e retrocede e volta atrás e se esconde dentro do seu palácio. O exército de Israel, vendo o rei de Israel, chamado Saul, retroceder, retornar, voltar atrás, ficar com medo, todo o exército ficou com medo, a tal ponto que ninguém, nem do exército, nem o próprio Saul, queria enfrentar Golias, então se esconderam. Foi preciso Deus levantar um menino chamado Davi, que não tinha este medo patológico no seu coração e na sua alma, que estivesse então disposto a enfrentar o Golias, enfrentar o gigante, não no seu próprio nome, mas no nome do Deus de Israel, no nome do Deus verdadeiro. E assim ele foi. Conhecemos a história. Ele enfrentou o gigante, venceu o gigante e galgou grande vitória, não somente para ele, mas também para todo o Israel. É notório entender que, em geral, o inimigo ele tenta nos atemorizar, colocando medo em nosso coração, em nossa alma, porque o medo exacerbado, ele nos faz ver de forma distorcidas as coisas reais. Tanto é que os discípulos estavam com medo dentro de um navio em uma grande tempestade, e Jesus ele se aproximava daquele barco, eles viram Jesus ao longe, caminhando sobre as águas e começaram a gritar, desesperado, dizendo que Jesus era um fantasma, dizendo que era um fantasma. Era Jesus, mas o medo que eles estavam sentindo fez com que eles enxergassem Jesus e em Jesus visse o fantasma, algo apavorante. E o medo se tornou maior. O inimigo ele quer nos colocar medo, porque o medo nos paralisa. O medo impede o nosso avanço. O medo tira a percepção do real. O medo me faz enxergar coisas aonde não tem. É por isso que nos nossos dias o inimigo ele insiste em colocar medo no seu e no meu coração. O inimigo coloca medo dizendo que não tem mais futuro, que nós vamos morrer, que nós isso, nós aquilo, e na verdade é mentira do inimigo.
Porque aqueles que têm medo retornam atrás, mas aqueles que lançam fora o medo patológico que paralisa, estes avançam e conseguem galgar vitória, obter vitória no nome de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesses dias que estamos vivendo, não deixe o inimigo atormentar, introduzindo medo de uma forma agonizante no seu coração e na sua alma. Mostre para o seu medo, mostre para o seu adversário, mostre para o Golias que o que nos mantém em pé, o que nos dará vitória, não é o nosso braço forte, não é a nossa intelectualidade, não é a nossa força, não, mas é Jesus, o nosso Redentor. Mostre para o medo e para o adversário que nós cremos no nosso Redentor e sabemos que uma hora ele vai se levantar e vai vir ao nosso encontro nos trazendo vitória. Repreenda o medo patológico, repreenda a fobia, repreenda a distorção do inimigo e olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Repreenda o medo, olhe para Jesus e perceba que a nossa vitória, ela não vem dos montes, não vem da terra, a nossa vitória, ela vem do trono de Deus. Fique tranquilo, fique tranquila, porque este tempo e estes dias maus irão passar. O medo sairá do teu coração, do teu psiquismo, da tua mente, da tua alma, e você será mais do que vencedor, mais do que vencedora. E não somente você, mas você e toda a sua casa que serve ao Senhor, e aqueles que ainda irão servir ao Deus verdadeiro, estes são mais do que vencedores, são mais do que vitoriosos. No verdadeiro amor não existe lugar para o medo, porque nós confiamos em nome de Jesus, na presença de Jesus, e sabemos que quem nos garante a vida, quem nos garante a vitória, não é outro, senão Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Não deixe o medo de controlar, seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre você e sobre a sua família, e que a vitória é certa, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.